à frente depositar o seu dízimo e a sua oferta. Em nome de Jesus. Aleluia. Queria que você estendesse suas mãos para que nós pudéssemos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse dia de sábado, Senhor, para contemplar, Senhor, a tua glória, Senhor. Porque como nós louvamos, Senhor, nós somos livres, Senhor. Muitos somos os que estão encarcerados. E eu não falo, Senhor, daqueles que estão encarcerados lá na grade, na cabeça, Senhor, daqueles que estão encarcerados na prisão dos mundos espiritual, Senhor. E que assim como a semente um dia foi semeada nos alcançou, que cada semente depositada nesse alforje possa também alcançar a cada um que o Senhor tem propósito. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, abençoando, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoa, Senhor, a cada um que está aqui e depositou, Senhor, de coração. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Está tudo vivo ou não? Glória a Deus. Segura aí em nome do teu irmão, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, vamos orar. Em nome de Jesus. Somos poucos, mas somos bons. E mais vem que mim. Amém. Nosso papel é destravar os que estão presos em nome de Jesus Cristo, para que eles sejam livrados no mundo espiritual. Quantos homens poderiam estar aqui e não estão hoje? Verdade? Muitos. Mas a próxima vão estar em nome de Jesus Cristo. Deus, estamos, Senhor, nesta noite aqui reunidos. Deus, enquanto tua igreja, nós estabelecemos o teu propósito, Senhor, nesta noite. Para que o teu propósito seja alcançado na sua plenitude. E Satanás, nós te damos uma ordem no mundo espiritual. A ti todos os demónios que em nome de Jesus foram enviados esta noite para tentar, só tentar, em nome de Jesus Cristo, que não fosse alcançado o propósito. Mas em nome de Jesus, tu não resistes à investida da igreja do Senhor. Pega a tua bagagem em nome de Jesus Cristo e estás paralisado esta noite, em nome de Jesus. Senhor, lhe damos graças esta noite. Levantamos para ti um altar de adoração uma vez mais nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos, pois sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Em nome de Jesus. Levanta a mão do teu irmão, faz uma oração por ele agora. Faz uma oração pelo teu irmão, em nome de Jesus. Eu abençoo o irmão da direita e da esquerda, Senhor. Em nome de Jesus. Alguns não estão orando. Remandácia. Oh, Espírito Santo, levanta a tua voz em oração. Isso, levantar, oramos pelo irmão da direita, pelo irmão da esquerda. Espírito Santo, fortaleça o meu irmão, dá força, dá coragem, anima, levantar. Isso, caralho, oh Espírito Santo, faz a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Venha uma salva de palmas. Glória a Jesus. Amém. Vou passar ao pastor Daniel, vai trazer uma palavra para nós hoje. Amém. Pusemos o púlpito aqui, não foi por nada, só para estarmos mais próximos. Por causa da câmara, que eles querem experimentar aí a câmara. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, ficar de pé. Aleluia. Oh Espírito Santo, vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Vou lá mandar a série, na baixada. Vamos saudar os irmãos. Oh, graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os meus irmãos. Eu tinha algo para fazer, para falar, mas pedindo a Deus que seria de fato verdade. E Deus, ao longo desses dias, tem me conduzido a uma pequena palavra, e eu deixei de stand-by, deixei ali no cantinho e comecei a
percorrer outras situações, outras pormenores, mas Deus, quando chegou aqui, já me confirmou algo da parte dele. Eu creio que vai ser gostoso. Amém. Primeiro, abra ali em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Coríntios 11, 23. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ter cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, em nome de Jesus. Pode ser. Aleluia. Pode Oh, ser. glória. Glória a Deus. Primeiro eu quero agradecer a Deus por esse momento de estar com meus irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Em segundo lugar, o pastor Pedro, que tem sido assim um canal de bênção na nossa vida. Tem sido assim, Deus tem colocado um amor gostoso, um amor que é diferente. A gente começou há pouco tempo, mas assim, o Espírito testifica e a gente vai se alegrando com as poucas palavras, com os poucos momentos, e nós confabulamos. Dentre outros, tem o pastor Edivaldo também, que é uma riqueza de pessoa, o presbítero Wilson, Wilton, também tem sido pessoas assim, maravilhosas, que tem somado, de alguma forma, tem criado um vínculo, tem criado uma raiz gostosa. Pastor Gomes, eu olho para o pastor Gomes, eu fico encantado porque eu olho para ele e eu vejo uma larga experiência, tamanha que não tem proporção. E seja bem-aventurado, pastor Gomes, pela sua vida. Eu louvo a Deus, engrandeço o nome de Deus pela sua vida, porque até aqui o Senhor tem lhe ajudado, tem feito coisas grandiosas e ainda vai fazer. Amém. Ainda vai fazer, porque ainda não acabou. Ainda falta muito chão para percorrer, ainda falta muita coisa para fazer, porque nós somos um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Aos demais eu estou conhecendo pouco a pouco, alguns no encontro de casais, e quem não fez está perdendo a oportunidade. Não perca, mas faça, porque é algo que vai lhe acrescentar e que vai lhe dar um startup na sua vida de comunhão com a sua esposa, com a sua opositora, com a sua pessoa que vai caminhar pelo resto da sua vida. Amém. Vai ser coisa fantástica. Amém? É claro que o inimigo ele tenta deturpar, ele tenta criar vínculos para tentar destruir aquele casamento, aquela construção toda, até mesmo para chegar nesse grupo de casais, nesse curso, nessa formação. O inimigo ele tenta destruir mesmo, e separar, e acabar, destronizar. Ele tenta colocar setas para tentar desanimar. Mas não desanime, você que está lá. Aleluia. Amém?
prossiga firme, porque grandes coisas o Senhor ainda vai realizar na vida daqueles que ali estão, em nome de Jesus. E se você quiser fazer parte desse grupo, não sei se os demais já fizeram, mas não perca tempo, faça porque vai te enriquecer, vai te deixar mais forte, mais fortalecido. E deixa eu te falar uma coisa, Deus só vai te cobrar daquilo que te entrega, amém? Deus não vai te cobrar daquilo que não te entrega. Então se procura se esmerar em fazer alguma coisa para perceber algo do Senhor, em nome de Jesus, amém? Bom, meu nome é Pastor Daniel, sou casado para sempre com a pastora Nanda. Amém. Estamos aqui, né? Aleluia. Para confabular um pouco a respeito da palavra de Deus. Deus tem me dado um tema muito interessante esses dias. O seguinte tema era assim, que diz assim: respirando normalmente. Tá? O tema é esse, respirando normalmente. E respirar é algo natural, respirando naturalmente, na verdade, esse é o tema, respirando naturalmente. Porque, no fundo, nós não esforçamos para respirar, amém? Alguém se esforça para respirar aqui? Você está sentadinho aí, está respirando normalmente, está aí de boa, está tranquilo. Então você não se esforça para respirar. Você não faz nenhum esforço brusco para poder respirar. E assim é a nossa vida. Assim é para ser a nossa vida diante do Senhor. Viver uma vida suave e leve. Viver uma vida onde não precisa se esforçar para ser aquilo que você não é. Mas antes de tudo isso, eu quero deixar para vocês uma palavra de encorajamento que se encontra aqui. Eu vou ler para vocês. Em Salmo capítulo 5, verso 3. Antes de mais nada, capítulo 5, verso 3 vai dizer assim: glória a Deus. Pela manhã ouvirás a minha voz. O Senhor, pela manhã, me apresentarei a ti. Aleluia. Em outras versões diz: e ficarei quieto. Ficarei quieto. Essa é a palavra de encorajamento que eu quero deixar para todos, de forma que no primeiro dia, logo no começo do dia, procurem se esmerar, por mais que o dia seja estressante, por mais que você tenha que sair cedo de casa, mas que a sua voz seja a primeira coisa a entoar nessa terra. Amém? Amém? Eu quero te encorajar a fazer essas dinâmicas, a elevar a tua voz e a falar com Deus. É muito importante. Mas o que é mais importante ainda, irmãos, não é só falar, mas é ficar quieto. Por quê? Porque nós vivemos uma vida tão agitada, com tanta inquietude, com tantas coisas para resolver e para fazer, tantas atividades durante o dia. Nós temos, porque nós somos homens, nós somos o cabeça, nós somos aquele que traz os recursos para a nossa família. E tudo isso, ele nos impulsiona a sair como um animal, como sai de um lugar qualquer, onde ele vai ali e se deita, espera amanhecer para poder sair, se levantar e sair. Essas coisas que nos permeiam, eles nos impulsionam a fazer coisas que Deus não se agrada. Talvez, se eu disser não se agrada, não, talvez Deus não se agrade, mas talvez Deus fique assim: puxa, eu estou aqui. Então, ao se levantar, eleva a tua voz ao Senhor, clama a Ele e apresenta o teu dia para Ele.
Apresenta teus sonhos, os teus projetos, porque Ele vai te responder. Amém. E fica ali quietinho. Fica ali quietinho porque Ele vai te falar. Amém. Assim você deixa Ele falar. Amém? Glória a Deus. Olha, irmãos, eu quero voltar aqui para essa palavra. Eu vou voltar para cá. Esse é um texto de Santa Ceia. Né? O texto de Santa Ceia é um texto prático, é um texto onde, como é que eu posso falar? É um texto clássico para uma Santa Ceia, para algo muito peculiar, quando se fala de carne, de pão, de comunhão, de coinonia, esse texto. Mas o que me chama a atenção é o verso 28. Ele vai dizer: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examinar-se é algo muito profundo. Amém? Examinar é algo tão profundo, gente, porque quando você examina, ou quando você se examina, você espera alguma coisa. Você espera o quê? Você espera uma aprovação. Sim ou não? Sim. Você aguarda uma aprovação. Eu tenho passado por alguns momentos de provas e de muita intensidade, de muitas informações. E no final disso, no final desses dias, eu tive que fazer uma prova. Eu tive que passar por uma prova. Eu tive que passar por um exame. E esse exame não fui eu que fiz, mas foi outra pessoa que fez esse exame a meu respeito. E o engraçado é que quando nós estamos diante de uma aprovação, tudo fica agitado dentro de nós. Sim ou não? Não sei se vocês já passaram por isso. Talvez a primeira habilitação, talvez a primeira carta, talvez o primeiro emprego, a primeira entrevista, ou então a primeira formação, por que não? E nós passamos tudo aquilo, todas as informações, nós vamos estudando, vamos se esmerando, a ponto de passar, a ponto de se aprovar. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer, irmãos, que examina-se o homem a si mesmo, que não é o outro que vai nos examinar, somos nós mesmos. E isso deveria causar algo muito perturbador em nós. Isso deveria causar um impacto muito grande dentro de nós. Isso deveria causar um desconforto, uma ebulição, como uma água quente a 100 graus. Porque é sério demais. Porque somente você e Deus sabem o que se passa. Aqui é uma reunião de homens, não é Santa Ceia. Mas Deus me incomodou, me trouxe a esse texto, porque primeiro a palavra examina-se. Segundo, eu vi o Fernandinho livre. E depois com um hino praticamente voltado. Eu sou livre, né? O sangue de Jesus nos lavou e nos comprou, né? Então, o que é que eu percebo nisso? Eu percebo que Deus quer trazer algo, uma grande reflexão a nosso respeito. Talvez isso seja algo tão importante, mas saiba você que isso é muito importante, se examinar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós comemos da carne de Deus, da carne de Jesus, e nós bebemos desse sangue. E todas as vezes que nós fazemos esse ato, nós estamos anunciando que Ele vai voltar. Amém? Aleluia. E se nós anunciamos que Ele vai voltar, é porque nós entendemos que não que nós o aceitamos, mas Ele nos aceitou.
E Ele nos chamou a uma ordem. Amém, irmãos? Então, se Ele fez toda essa dinâmica, se Ele fez tudo isso, nós precisamos se ater a algumas situações, a um exame diário das nossas vidas. A um exame pelo qual, em que pé nós estamos diante do Senhor. Talvez alguém quisesse uma palavra mais eufórica, talvez alguém quisesse uma palavra mais agitada, uma palavra de resposta. Mas hoje é uma palavra de reflexão. Aleluia. Porque sobre nós existe uma grande responsabilidade. Sobre o cabeça, sobre aquele que tem o cajado. Paulo sempre vai falar com Timóteo e vai demonstrá-lo. Paulo sempre vai demonstrar a Timóteo acerca de algumas situações, acerca de alguma chamada, daquilo que foi colocado sobre ele. E sobre nós não é diferente. Sobre nós não é diferente. Nós vivemos uma vida tão persuadida por aquilo que lá de fora, que passamos a tratar a obra de Deus ou tratar a nossa vida espiritual como se fosse apenas um culto do domingo de manhã. E que na verdade não é. Que na verdade não é. Mas que na verdade, no fundo, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos se esmerar em todas as áreas aonde Deus quer que venha, aonde nós precisamos crescer como homem, como pessoa, como profissional, como servo de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então a palavra de Deus vai dizer assim: semelhantemente, não, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. É um anúncio que nós estamos fazendo. Nós estamos anunciando todas as vezes que nós nos examinamos. Todas as vezes que nós paramos e refletimos o que foi que nós fizemos hoje. É verdade. O que foi que nós fizemos hoje? O que foi que nós fizemos para as nossas esposas? Qual o crescimento que nós tivemos hoje acerca do reino? Nós vamos indo para os cultos, nós vamos participando da Santa Ceia, nós vamos participando das campanhas e vamos levando essa vida de cotidiana, cristã, espiritual. Mas vamos lá, vamos olhar para trás. Vamos olhar para trás e vamos ver o que foi feito durante todo esse tempo. Qual foram as vidas que nós trouxemos para o Senhor? Qual foram os projetos que nós desenvolvemos para que Ele pudesse ser realmente, para que Ele fosse o óleo, o azeite, a água em nós. Nós carregamos algo muito precioso, que é a presença de Deus. Nós carregamos algo muito precioso, a presença de Deus. E para onde nós carregamos, ele tem que surtir um efeito. Amém? Amém. Porque aonde nós estamos, se carregamos, a presença está. E aonde a presença está, ela tem que surtir um efeito necessário. Ela tem que causar um impacto. Há 2, 3 meses atrás eu fui trabalhar numa obra. O engraçado que eu passei só um mês, eu acho que foi quase um mês. E na obra lá a gente aos poucos vai fazendo algumas amizades e vai ali conversando com um e com o outro. E um dia
qualquer desse, a pessoa chegou e disse assim, fulano está doente. Assim, tá doente. De quê? Está com câncer. Ele vai ter que fazer uma cirurgia. E não sabe se vai ou se vem. É mesmo, é. Pronto, falou e eu fiquei com aquilo na cabeça, mas também passou um dia, 2 dias, uma semana, e na outra semana, e aquilo na minha cabeça, puxa vida, eu quero falar com fulano, quero falar com fulano, quero falar com fulano. E calhou um dia, nós nos encontrávamos naquela obra e tudo, eram 10 apartamentos, e calhou naquele dia. E eu cheguei para ele e disse, ô Nuno, tudo bem? Tudo. E aí, como é que tu tá? Não, tô bem, tá tudo bem, vamos só fazer uma cirurgia, mas é o que é, né? Vamos ver se a gente volta. E ele foi ali, disse aquilo, e eu disse assim, Nuno, quando for no final do expediente eu quero falar contigo, pode ser? Pode, tudo bem. Quando foi a volta de 5h30 da tarde, todo mundo acabou e eu fui lá conversar com ele. E eu conversando com ele, e eu disse, Nuno, eu disse, Jesus te ama, Nuno. Aí ele ficou assim, sem compreender. E é uma palavra tão simples, que talvez para nós isso não seja tão importante, né? Se eu chegar para alguns, talvez, eu já sei, pastor, eu já sei que Jesus me ama, eu já sei que Deus tem uma obra na minha vida, eu já sei que Deus ele tem algo extraordinário na minha vida, eu já sei que Deus ele sabe que eu sou um instrumento dele aqui na terra, ele sabe de todas essas coisas, pastor. Então não é isso que eu quero escutar, não é isso, pastor, que eu quero escutar. Eu quero escutar outras coisas, eu quero escutar aquilo que eu preciso escutar. Aí eu disse, Jesus te ama, Nuno. Sabia disso? Posso tu me dar 10 minutinhos? 10 minutos, eu não vou te perturbar. Tá certo. Fala. E eu comecei a falar do amor de Deus. Comecei a pregar lá para Jesus. Comecei lá desde Gênesis, fui caminhando. E cheguei até Jesus, até o Calvário, até quando ele ressuscitou. E apresentei para ele Jesus. E do lado dele tinha um amigo dele que tinha falado para mim. E aí no final ele disse, Nuno, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que tu vai fazer a cirurgia, mas eu creio que tudo vai correr bem. Que Deus já está nesse negócio e vai te dar um grande livramento e vai te abençoar. Eu posso orar por ti? Pode. Mas antes disso, eu queria te perguntar algo. E eu tive que fazer a pergunta retórica. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu quero. E o outro que estava do lado, os olhos estavam lagrimejando. E estava tão empolgado quanto o Nuno. E o engraçado é que ele ali aceitou Jesus. Fizemos a oração e ele se reconciliou, aceitou Jesus e oramos por ele e a partir dali, pronto, entregamos ele na mão do Senhor e fiquei sabendo que tudo correu bem, para a glória, para o louvor e a adoração do nome de Jesus. Ele está bem, para a glória de Deus, eu fico feliz. O engraçado é que depois desses dias, logo dias seguintes, eu tive que sair da empresa. E aí a gente para um pouquinho para pensar e diz assim, meu Deus, foi uma vida para Jesus. Aleluia. Deus nos levou, nos conduziu para aquele lugar para salvar uma vida. Uma vida. Porque uma vida é muito importante para Jesus. Uma vida é muito importante. Todo ouro, todo